O Papa Francisco recebeu no Vaticano 200 artistas de todo o mundo. Francisco compara-os a profetas dos nossos tempos. Diz que são aliados de Deus e pede-lhes que na arte nunca esqueçam os pobres. Entre eles estavam 7 portugueses, como Joana Vasconcelos, Pedro Brunhosa, o José Luís Peixoto, que é nosso convidado aqui no 360. Olá, boa noite, José Luís Peixoto. Já tive a oportunidade de ir seguindo através das suas redes sociais. Como é que foi este momento? O convite surgiu de repente? Foi há muito tempo? Ou como é que aconteceu? É verdade, o convite surgiu inesperadamente para mim, num e-mail. Na verdade tive de ler 2, 3 vezes esse e-mail para realmente acreditar no que estava lá, porque ainda para mais hoje em dia na tecnologia e nesse mundo há sempre alguns convites que parecem incríveis e alguns são mesmo incríveis, mas este o convite foi por e-mail. Exato, era real. E surgiu quantos dias antes? Teve já há alguns meses que esse convite meses, surgiu. E pronto, e depois a partir daí pronto, foi perceber se havia disponibilidade e tudo isso, e também se havia interesse de estar presente. E claro, eu tive logo muito interesse, porque senti que ia ser uma oportunidade única e que ia ser um momento marcante, como aliás foi. Porque... Estamos agora a ver o momento em que cumprimenta o Papa Francisco. Sim. E agora é o momento em que ele também está a falar com todos os artistas. Sim. Percebeu porque é que estava ali? Percebeu o que é que o Papa Francisco pretendia? A razão formal foi a comemoração dos 50 anos da coleção de arte moderna e contemporânea no Museu do Vaticano, por isso também eram artistas de várias áreas, mas com especial foco para os artistas plásticos, porque também era essa a efeméride, digamos assim. Mas claro, depois tornou-se num encontro em que o Papa fez uma exposição e falou justamente de arte, e falou do cruzamento entre a arte e o catolicismo e a visão da fé católica, e de certa forma também os desafios deste tempo. E isso devo dizer que foi muito forte, ainda para mais ali na Capela Sistina, dito em plena voz pelo Papa. Já tinha estado na Capela Sistina? Curiosamente, nunca tinha estado na Capela Sistina, então foi realmente uma estreia em Ficou grande. Ficou muito tempo a olhar para o ar? Sim, até porque na verdade tivemos bastante tempo para fazê-lo, porque pronto, o protocolo de segurança, tudo isso fez com que tivéssemos de ir com alguma antecipação para lá, o que realmente foi muito bom, porque... Permitiu observar todos os pormenores da Capela Sistina. Acho que ainda ficaram alguns para uma próxima visita, porque realmente a Capela Sistina é muito impressionante. Mas estar ali naquele momento, acho que de certa forma renovou também algumas reflexões que são sempre necessárias quando se comunica, quando se faz um trabalho como aquele que eu faço e como aquele que as pessoas que lá estavam fazem, que são dedicadas à arte. O José Luís Peixoto é católico? Eu sou criado na religião católica, mas não posso dizer que seja um católico efetivo, mas sinto que também aquele encontro não era um encontro dessa dimensão, não era um encontro para católicos, aliás havia lá... amplo, para toda a gente. Até porque havia lá muita gente, inclusivamente, que de outras fés, não só do cristianismo e muito menos apenas do catolicismo, e nessa medida acho que também aí havia um certo simbolismo, não é? De ecuménico e também de diálogo, porque no fundo era isso que se tratava ali. O Papa Francisco preocupa-se muito em falar para toda a gente. Quando fala para toda a gente. Não é? E sinto que essa é uma marca importante, não é, deste Papa, que efetivamente é um Papa que recolhe muita simpatia, mesmo entre as pessoas que discordam dele em alguns pontos, como também é natural, mas sinto que apresenta as suas perspectivas e as suas propostas também sempre de uma forma que realmente é muito correta, e isso também foi o que aconteceu ontem. O que é que gostou mais de ouvir? Penso que uma das coisas que eu aprecio em geral neste Papa, e deve-se dizer até em todo o discurso,
este discurso religioso e este discurso, de certa forma, espiritual, é a forma como se olha para aquilo que é essencial e como se colocam essas questões de uma forma muito cândida, às vezes, mas que é necessária e que eu acho que também é muitas vezes a forma como a própria arte olha para essas questões. E o que é essencial para este Papa? Eu sinto que aqui essencial será o encontro, essencial será realmente essa procura do outro. Aliás, no próprio discurso do Papa se falou disso, se falou dos menos afortunados, digamos assim, daqueles que têm menos meios, mas que também de alguma forma devem aceder a isso que nós achamos que é positivo e que existe na arte. E de certa forma não esquecer aquilo que nos levou em primeiro lugar à arte, no meu caso à literatura. E isso é uma reflexão que eu acho que é sempre necessária mantermos, porque claro, com o tempo, com a repetição, às vezes temos essa tendência de esquecer isso que no fundo é o fundamental. O fundamental é olhar para o outro como alguém tão importante como nós próprios. Sim, é isso, mesmo que seja radicalmente diferente, mesmo que tenha outras ideias, mesmo que tenha outra fé, mesmo que tenha outras convicções, porque no fundo eu acho que nos encontramos na humanidade, encontramos-nos nessa experiência de estarmos aqui e de alguma forma haver um mistério antes e depois de nós, que alguns respondem com a religião e que outros respondem da maneira que podem. Acha que esta mensagem hoje em dia tem passado com facilidade, esta mensagem do Papa Francisco, ou não? Penso que não é fácil tirar uma conclusão assim, definitiva acerca desse tema, mas olhando para aquilo que é o nosso mundo, olhando para os desafios e para as más notícias também que recebemos diariamente, ainda há muito trabalho por fazer e há muito há muito para continuar, né, nesse discurso, que muitas vezes é um discurso que eu acho que parece um pouco antiquado face àquilo que é a velocidade do nosso tempo, a exigência de que as próprias tecnologias e esta voracidade da informação às vezes exige, mas que é um discurso necessário. Tal como acontece com a arte e com a literatura, que são coisas que vêm de há muitos séculos e que, apesar do mundo em que vivemos, continuam a ter pertinência, mesmo que às vezes... E continuam a demorar o seu tempo a fazer. Sim, livro não demora menos tempo para haver mais tecnologia, não é? E acho que também há um outro aspecto a ter em consideração, que é o tempo da reflexão. O quanto precisamos, às vezes, de nos distanciar dos acontecimentos para termos uma visão que tenha a escala suficiente para efetivamente conseguirmos tirar conclusões. Este é um Papa que nos pede esse tempo, não é? Que tiremos esse tempo para refletirmos nós próprios. Acredito que, mais do que apenas este Papa, essa é uma ideia que tem que ver com esta fé. E, nesse sentido, identifico-me com ela também. Félix Peixoto, muito obrigada por partilhar aqui a sua experiência deste encontro com o Papa, que vai estar aqui em Portugal. Ele falou sobre a Jornada Mundial da Juventude, ele vai estar aqui de 1 a 6 de agosto. Não falou, mas nós, entre os portugueses que estávamos lá, falámos, porque também foi um momento grato de nos encontrarmos uns aos outros, não só entre portugueses, mas também com outras grandes figuras que estavam por lá. Foi um gosto tê-lo aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada.